meus amigos, tudo bom com vocês? A paz do Senhor. Meu nome é Felipe Lourenço, nós estamos aqui para mais um episódio. Chegamos ao nosso segundo episódio, graça e honra ao nosso Deus. Nós estamos aqui, como vocês que assistiram o primeiro canal, para vocês que não assistiram ainda, para você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, acione o sininho, compartilha, nos ajude nesse nosso novo projeto, que é um projeto onde nós vamos falar de temas variados. Nós vamos falar de temas teológicos, temas para a família, casamento, empreendedorismo, saúde, crente. A igreja pode falar desses assuntos? Esse é o nosso intuito, é que a palavra de Deus seja alcançada nos corações e que nós possamos abordar temas para obreiros, para irmãos, para jovens, temas descontraídos, temas atuais, onde existem alguns temas que ainda são tabus no meio cristão, no meio da igreja, como eu disse aqui no primeiro programa. Igreja que nós falamos é de um modo geral, nós como igreja de um modo geral. Aqui nós somos um programa independente, não estamos vinculados a nenhuma instituição religiosa, mas nós estamos aqui para ajudar, para interagir com você, para bater um papo. Aqui é um programa de bate-papo, né? E nesse momento eu tenho uma grata satisfação, como vocês já viram aí na thumb, como vocês já viram no título aqui, eu tenho uma grata satisfação de ter convidado de hoje o pastor Flávio Lourenço, meu irmão, camarada, meu mano. Por incrível que pareça, realmente é meu irmão, né? Meu irmão de sangue, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe. Graças a Deus. Não parece, né? Ele é mais enxuto, né? Para não falar. Eu sou mais bonito. É mais enxutinho, né? O templo ali é menor, aqui o templo aqui é maior. Também fiquei um pouco mais de tempo no sol e ele não. Mas nós estamos aqui, eu tenho a grata satisfação de ter o meu mano aqui, meu irmão, pastor Flávio Lourenço, né? Ele veio aqui, topou, e a gente vai falar de um tema hoje muito importante, né? Um tema que estava no meu coração nesses dias, que é o que é louvor, né? Estamos aqui, eu quero que o pastor Flávio Lourenço se apresente. Também ele tem um canal no YouTube, ele tem as suas redes sociais, ele vai falar um pouco das suas redes sociais, porque nada melhor do que a própria pessoa falar do seu conteúdo, né? Certo. Olá, tudo bem a todos aí que estão nos acompanhando no canal. O meu mano aí, o Felipe. Estou honrado também pelo convite, feliz de poder estar aqui participando, né, desse importante podcast, né? Igreja Pode, né? É um tema bastante importante. E nós estamos ali também no nosso canal, no YouTube, trabalhando, sempre levando uma palavra de Deus aos corações das pessoas. Temos bastante pessoas inscritas ali que têm nos acompanhado. E eu quero também deixar um convite ali aos meus inscritos, que também se inscreva no canal aqui do meu mano, Felipe, a Igreja Pode. Então eu fico honrado pelo convite e deixo aqui o convite a todos vocês também que nos acompanham no nosso canal, acompanhe o canal do meu mano, e também você que está no canal do Felipe, Igreja Pode, nos acompanhe lá no nosso canal, Flávio Lourenço, pastor, acompanhe lá, sempre tem uma mensagem de Deus ao seu coração, uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem de reflexão. Amém. Nós estamos aqui, né, meus irmãos, ele tem um canal dele, acompanhe lá, siga, conteúdos muito edificantes, né, conteúdos que falam conosco. Então acompanhe lá o pastor Flávio, né, e também nos acompanhe aqui nesse nosso novo projeto aqui. Vou deixar o link, né, a gente deixa o link. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo, aí lá você acessa, fica mais fácil para você interagir conosco, você também que está conosco aqui, tem algum tema que você tem alguma dúvida, deixe nos comentários aqui para a gente estar estudando isso, para estar nos próximos episódios, nos próximos programas, estar tratando também desses temas que, às vezes, você tem uma dúvida, você tem uma certa curiosidade, deixe nos comentários um tema para abordarmos aqui. E o tema nosso hoje, como já está no título e já falamos aqui, é o que é louvor. Nós não estamos aqui para entrar em, em conflito, ou entrar em... trazer nenhuma polêmica, disso. Não. É só para a gente ter uma clareza do que realmente é o louvor, né? Sim. Do que realmente é o louvor, não é nenhuma polêmica. Claro que existem muitas dúvidas e, como eu disse aqui, eu estou aqui como
Um bate-papo, Um né? bate-papo. Eu estou aqui como um aprendiz. Né? A gente Um trocar bate-papo. ideias, trocar informações. Sim. E eu tenho as minhas convicções, que não são, como é que eu posso dizer, absolutas, né? Ninguém é absoluto. Todo mundo muda de opinião. Que nem eu mesmo, o Felipe de 5 anos atrás, mudou de opinião, muitas opiniões para o Felipe de agora. Né? Mas nós temos os nossos princípios. Princípios, não mudamos os nossos princípios. Não princípios, opiniões. Agora, teses, pensamentos. Sim. Eu falo acerca, tipo, algumas coisas que eu tinha convicção que era. Não estou falando de princípios, de caráter. Isso princípio, aí não. Não é o que nós estamos tratando, não é princípio nem caráter. Isso aí a gente já está conosco tá e nós, vai fazer parte de nós. Ter bons princípios à luz da palavra e um bom caráter à luz da palavra e dos ensinamentos dos nossos pais. Mas aqui, quando eu falo opiniões, às vezes a gente tem uma convicção achando que algo é certo, mas quando a gente passa a conhecer realmente, estudando a fundo à luz da palavra, a gente muda as opiniões. Sim. Ou aparece aqui que nem um convidado que, à luz da palavra ali, ele mostra que o meu pensamento acerca daquele assunto está errado a forma que eu pensava, mas ele me mostra à luz da palavra a forma correta de se pensar. Você acaba mudando de opinião, mas aqui ninguém é absoluto em nada. Nós estamos aqui para trocar ideias. E eu quero ouvir do pastor Flávio a sua visão, à luz da Bíblia, a sua visão pessoal do o que é o louvor. Eu tenho a minha visão, a gente vai comentar aqui durante o programa, mas o que é o louvor para o Senhor, à luz da palavra e segundo o seu pensamento? Sim, quando a gente vai tratar acerca de louvor, que é o tema desse vídeo de hoje, a gente pega a raiz da palavra, fundo mesmo. O louvor, ele significa elogio. Quando a gente fala de louvor, que está ali no substantivo do grego de epainos, né, que ele vai nos denota ali a aprovação e elogio, né? Literalmente é esse significado de louvor, é você elogiar, né? Então, ou seja, nós devemos atribuir o nosso louvor a Deus, né, em relação ali à sua glória. Efésios, no capítulo 1 e o verso 12, o apóstolo Paulo vai falar justamente disso, na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma tradução que eu gosto de usar bastante, por ser uma tradução muito atualizada, para ficar mais claro o nosso aqui entendimento, como o Felipe disse, é um bate-papo. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 1 e o verso 12, portanto, digo que nós que fomos os primeiros a pôr nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Então, justamente isso, louvor, mais uma vez repetindo, né, para ficar bem claro, é elogio, né, e esse louvor é atribuído a Deus em relação à sua glória. Então, o apóstolo Paulo diz que nós louvemos a glória de Deus. Aí quando nós vamos para Efésios, o capítulo 1 ainda, o verso 14, ele vai falar assim, e o Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos seus. Portanto, louvemos a sua glória. Então, o senhor me dizendo aí, né, nos fazendo lembrar acerca disso, que louvor, no seu significado, ele significa elogio. Elogio. Então eu posso colocar o louvor como um poema, como se fosse um poema. Que o poema nada mais é do que alguém se declarando ou escrevendo sobre uma pessoa. A gente vai ver isso muito nos romantismos, nos poemas, nos grandes poetas que temos na nossa literatura, nos grandes poetas da Bíblia. Nós vamos ver também o próprio Salomão escrevendo a Sulamita, né? Falando da sua beleza, falando do seu amor por ela. Então, quando eu estou escrevendo um poema, estou direcionando alguém. Sim. Então, quando eu estou louvando a Deus, eu estou direcionando a Ele tudo aquilo que eu sinto em gratidão a Ele. Então, tanto que você veja, como eu disse, louvor é elogio, você está elogiando, né, quando fala do louvor, e você está fazendo isso em relação à glória de Deus. Quando a gente fala de glória, a gente está falando de honra.
né? Quando você Sim. fala de glória, você está falando da fama adquirida por obras, por virtudes, né? Lá em Êxodo, capítulo 16, e o verso de número 7, né, Moisés ele vai falar justamente disso. Êxodo 16 e 7, amanhã vereis a glória do Senhor. Quando ele está falando do maná, o maná que veio, que desceu do céu. Os grandes feitos. Sim, ali Moisés está dizendo, olha, amanhã, falando para o povo, ele está dizendo, amanhã vereis a glória do Senhor. Ou seja, vocês vão ver a obra de Deus. Vocês vão ver o poder de Deus. É o maná caindo do céu. Vocês vão ver a virtude de Deus, né? Ou seja, a glória, a obra de Deus. Então, justamente aquilo que nós estamos falando. O louvor é para a glória de Deus. Ou seja, nós estamos louvando, nós estamos elogiando as obras de Deus, o poder de Deus. A grandeza dele. A grandeza, né? A sua virtude. Seus grandes feitos. Né? Nós estamos honrando a Deus. Glória quer dizer honra também. Então você ali louva a honra, o poder, a glória de Deus, né? Sim, até justamente quando a gente pega os salmos, né? Nós vamos ver dentro dos salmos, os salmistas, seja ele Davi ou qualquer um outro, né? A gente cita Davi porque Davi ele teve muitos salmos. Os salmos mais conhecidos são os de Davi, sim, né? Sim. Então a gente cita Davi por conta disso, né? Se atribui mais a Davi, né? Porque ele foi nós temos 150 salmos, né? São 150 salmos. E Davi escreveu a maioria dos salmos. A maioria dos salmos são de Davi. Por isso que quando a gente fala dos salmos, conhece mais, atribui mais a Davi. Mas, por exemplo, Salomão escreveu um salmo, não lembro quantos salmos, mas Salomão escreveu salmos. Moisés escreveu, se eu não me engano, 1 ou 2 salmos, acho que uns salmos. Não vou falar aqui corretamente, claramente, porque eu não lembro, mas Moisés escreveu salmos, né? Asaf, muitos autores desconhecidos também. Existem muitos autores desconhecidos, mas mais de 70% dos salmos foram escritos por Davi, por isso que ele se torna mais conhecido, e nós atribuímos mais a ele, né? E todas as vezes que eu leio os salmos, eu vou ver os grandes feitos de Deus através da vida de Davi. Davi, ele cita os seus feitos, ele fala das suas conquistas, mas enaltecendo o nome do Senhor. Sim, louvando a Deus. Louvando a Deus, mostrando a grandeza de Deus, sempre diminuindo a ele, porque na minha opinião, cada um tem a sua opinião e o personagem na Bíblia que você mais se identifica. Eu, em relação à adoração, eu me identifico mais com Davi. Sim. Mesmo com todas as suas falhas, mesmo com Davi cometendo os erros que cometeu, eu vejo Davi uma essência de adoração muito profunda. Porque apesar dele falar dele mesmo, como a gente estava dizendo, apesar de Davi, ele contar às vezes o seu testemunho nos salmos, né, ali nos cânticos, ele falar das perseguições, ele falar das suas provações, mas sempre no final ele vai louvar a Deus, ele vai glorificar a Deus pelos feitos que Deus fez na vida dele. Ele fala das suas provações, mas diminuindo fala até dos seus inimigos, tal, que os perseguia. Diminuindo ele e mostrando a grandeza de Deus. Que Deus fez na vida dele. O centro do salmo que ele escreve é cristocêntrico. Sim. Ele vai falar das obras de Deus. Que as obras de Deus. Que é a glória, né? Ele sempre está glorificando. O centro ali, né, é Deus. Sim, é mostrando a grandeza de Deus, mostrando que ele é pequeno, mostrando que toda vez que ele pensava que era alguma coisa, ele via que Deus era maior na vida dele. Então você vai ver ele enaltecendo a glória, os feitos de Deus, né? Ele não está se enaltecendo. Então, como eu estava dizendo, Davi, ele, na minha opinião, ele tinha esse coração de adoração. Ele tinha esse coração voltado a Deus. Sim. Até mesmo quando ele se propôs a fazer um templo, a construir um templo, o intuito dele era adorar a Deus, né? E Davi era um músico também. Davi era músico. Era um bom músico. Um bom músico. Além de adorador, uma pessoa que louvava a Deus, ele era um bom músico. Tocava muito bem a sua harpa, né? Pode dar prosseguimento. Então, aí o que acontece? Como a gente está no nosso tema, estamos falando de louvor, é bastante interessante. Nós estamos falando que Davi tinha essa preocupação de enaltecer a Deus, de louvar a Deus, de glorificar a Deus, ainda que naqueles salmos, ainda que naquele cântico ele estava dando testemunho
falando da sua trajetória, do que aconteceu, ele sempre trazia isso para louvor a Deus. Veja que quando nós vamos para a tribo de Judá, que é a tribo de Davi, né? Que é a tribo de Jesus. A palavra Judá no hebraico, ela significa louvor. Isso é bastante interessante. A palavra Judá no hebraico significa louvor. E Davi veio... Você vê como as peças elas se encaixam. Davi, ele veio da tribo de Judá. Jesus veio da linhagem de Davi, da tribo de Judá, que significa Judá, louvor, no hebraico, louvor. E Jesus, ele veio justamente também para isso, para glorificar ao Pai, para louvar ao Pai, para glorificar a Deus. Para mostrar a glória do Pai. Para mostrar a glória do Pai. Tanto que ele disse, o Pai é glorificado no Filho. O Pai é louvado no Filho. Não é isso? O profeta Jeremias, no capítulo 23, e verso 5, fala dessa profecia, né, que da linhagem de Davi nasceria, né, nasceria o rei que ergueria o povo, está falando de Jesus. Então é interessante, como repetindo aqui, que Jesus tinha essa grande preocupação em sempre glorificar ao Pai, sempre louvar a Deus. E ele veio justamente da tribo, que significa louvor, né, encaixando dentro do nosso tema aqui. Davi, tribo de Judá, Jesus, tribo de Judá, que no final significa louvor. Então essa era a preocupação tanto de Davi, de sempre glorificar a Deus, quanto a preocupação de Jesus, de sempre glorificar ao Pai, do Pai ser glorificado no Filho. Veja, aí nós estamos falando de que louvor, né, é a relação da glória de Deus. Você veja que Jesus, lá em João capítulo 11, verso 40, ele vai dizer: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus mais uma vez. Veja que Moisés disse lá atrás, vocês vão ver a glória de Deus, né? Vocês vão ver a glória do Senhor. Aqui Jesus está dizendo, ó, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ou seja, você vai ver a obra de Deus. E Deus vai ser glorificado através disso. Deus vai ser louvado através disso. É bastante interessante esse sentido que a gente está falando aí do louvor. Do louvor, né? Do louvor. Porque eu vejo, a minha visão pessoal, que nem eu disse que eu estou aqui como um aluno, como aprendiz, o convidado aqui, os convidados que se assentam aqui, eu também tenho conhecimento deles, assim, que eles são conhecedores da palavra de Deus, então eu trago pessoas aqui que eu aprendo junto com eles, através de testemunho, através de palavras. Todos os convidados que a gente tem um projeto de trazer aqui são pessoas que têm um domínio, né? Como o pastor Flávio é meu irmão, mas eu o conheço, ele tem um domínio da palavra de Deus, assim, um conhecimento da palavra de Deus. E tratando disso, a minha experiência, que eu aprendi através da palavra de Deus, à luz da Bíblia, e através da minha experiência, por mais que pequena, que o louvor é para engrandecer o nome do Senhor. Sempre. Para engrandecer o nome do Senhor. Sempre. Como eu disse, sem entrar em muitos detalhes e muitas polêmicas, por incrível que pareça, eu já fui regente. Sim. Eu já tive eu não lembro, não estou me recordando muito bem o ano que eu fui regente, mas eu tive uma experiência como regente. Eu não entendo como eu cheguei nesse cargo, por não entender de música. Eu não entendo assim, né? É propósito de Deus. Sim, claro. Porque eu tinha uma visão de regência antes, e depois que eu passei por esse estágio de regência, a minha visão acerca do cargo regente mudou drasticamente. Drasticamente. Eu tinha a visão do quê? Eu sou sincero, aqui ninguém como fazer ninguém, toda razão. A gente muda nossas opiniões, porque quando a gente passa na pele, a gente aprende a luz da palavra. Eu pensava que reger era chegar lá, balançar o braço, fazer um ensaio e ponto final. Muita gente pensa assim. Né? Muita gente pensa dessa forma. Só que você ser regente é muito além do que isso. É a preocupação de você estar ali à frente, onde você está conduzindo o povo a adorar o nome do Senhor. Porque você falando disso, o louvor cantado, nós estamos falando do cantado agora,
Claro que aqui o louvor que a gente está falando não é só na questão da música, não é? É no geral, é no geral. Né? A minha vida louva a Deus. Sim, As nós minhas louvamos a Deus atitudes de louvam várias a Deus. formas. Nós louvamos a Deus de várias formas. Sim. O nosso testemunho louva a Deus. Muitas das vezes já aconteceu comigo de pessoas olharem para mim assim e falar: você é evangélico, né? Uso aquele termo mais antigo, né? Você é crente, tal. Eu falo assim: graças a Deus, eu falo, poxa, você é diferente, você tem uma atitude diferente, né? Eu consigo ver uma paz em você, eu consigo ver Deus em você. Eu já ouvi isso. Então, ou seja, o meu testemunho louvou a Deus, Sim, sim. engrandeceu a Deus. Então, a gente está falando só entramos na área da música, porque a gente falou de Davi, mas não é só nessa área da música. Né? Todas as formas nós podemos louvar a Deus. De todas as maneiras, como eu disse, com o nosso louvor, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, gestos, nós podemos dentro louvar de casa, a Deus. no trabalho, na rua, no trânsito, nós podemos em qualquer ambiente. Louvar a Deus. Mas entrando nessa questão do louvor cantado, da música, é bem para que alguns que não sabem, eu comecei na igreja muito jovem, nos meus 10 anos, e eu toquei muitos anos. Toquei baixo no grupo, toquei violão. Então a gente conhece um pouco dessa área também da música, porque o louvor, falando literal, assim, falando da música, né, é a palavra cantada. Como a gente estava dizendo aqui agora, né, quando você está louvando através da música, agora entrando... É quando eu ponho através de poema, assim como os salmos. Como você falou, os salmos que é o inário judaico. Né? São hinos, são músicas. Então, ou seja, é a palavra Os salmistas pegam o testemunho deles, pegam o que eles viveram e colocam através do cântico. Então, o louvor ele é importantíssimo, fundamental na nossa vida, da música, falando louvor, música agora, né? Na questão da música, ele é importantíssimo na nossa vida, na igreja, aonde nós estamos, e sempre falando, não querendo polemizar, mas falando do louvor, né, cristocêntrico, não desse louvor que muitas vezes nós ouvimos por aí, que é homocêntrico, né, fala mais do eu. Não que você não possa, por exemplo, contar o seu testemunho através de uma música, contar o seu testemunho através de louvor, mas que no final tudo seja para a glória de Deus, para a honra dele, para o louvor, para a glória dele. Mas eu penso assim, que a gente não está aqui para estar em polêmica, debate um contra o outro, não. O intuito não é esse. Mas eu penso assim, quando eu estou num momento de culto ao Senhor, aqueles momentos de 2 horas e meia, que a gente se dirige, sai da nossa casa e vai para a casa do Senhor, que é chamada a casa de oração, onde nós nos direcionamos para adorar a Deus, eu penso que aquele momento em que ali estou, aquele momento que eu estou ali, é o momento que eu estou tirando para adorar a Deus. Louvar a Ele. Né? Para louvar a Deus. Então, voltando um pouco na experiência que eu tive como regente, quando eu entrei, eu tinha essa preocupação na hora de selecionar o louvor que eu ia passar no grupo de jovens. A música em si mesmo. A música em si, eu tinha a preocupação de escolher um louvor que enaltecesse o nome do Senhor. Que glorificasse o nome do Senhor. Porque eu penso que o momento do culto ali é um momento de adoração a Deus. Glória a Deus. Né? Me fez recordar de um louvor que está até voltando em alta, o pessoal está colocando em vídeos assim. Eu passei na primeira festa de uma igreja anterior que eu congregava, que eu tive a oportunidade de ser regente, eu lembro de um hino que eu coloquei, aquele Rei Santo. Aquele Rei Santo. E esse hino Rei Santo, ele fala da glória de Deus. Ele fala da majestade de Deus. Então, eu tinha essa preocupação de colocar louvores que adoravam a Deus. Sim. Eu, particularmente, eu vou ser sincero aqui, acho que é um bate-papo, eu posso pôr minha opinião? Assim, sim, claro. Existem quem concorde, quem discorde, sem entrar em polêmicas, mas eu não sou muito fã daqueles louvores que só falam do homem, colocam o homem como centro. Né? Deus vai fazer, não fique assim, Deus vai... Não é que Deus não faça. Não, Deus sempre vai fazer. À luz da palavra, a gente vai ler a palavra, Deus vai falar conosco.
A gente está em momentos de angústia, Deus vai falar conosco. Sim. A gente está em momentos que estamos precisando de escape. O próprio louvor também. Sim, refrigera a nossa alma, sim, mas adorando a Deus. Mas sempre a glória dele. Sempre a glória de Deus. O que eu estou falando no sentido das palavras dos louvores. Que alguns são feitos, são escritos, tipo assim, simples, só para, às vezes, massagear o ego humano, entendeu? Só que, trazendo para o louvor cantado, como o senhor disse aqui, eu penso que o louvor tem que ser direcionado a Deus. Sempre. O louvor tem que ser direcionado a Deus. Como os salmos. Independente se ele está falando da grandeza, dos feitos que Deus fez por ele, mas qual o propósito? Glorificar a Deus. De dar glórias a ele. De dar glórias a Deus. Então, nós temos aí esses dois tipos de louvor, né? Que é falando do louvor, Deus é digno de louvor, então o louvor que é dele, e você tem o louvor dos homens, que é vaidade. O louvor dos homens é vaidade. Né? É aquele que a gente fala do homocêntrico, né? O louvor que sempre leva ao eu posso, eu faço, acontece tudo. Provérbios capítulo 27 e o verso 2, lendo aqui, eu vou até abrir aqui para a gente poder ler. Sim, fica à vontade. Lá em Provérbios, né? Deixa eu só achar aqui. Eu estou no celular. Cadê Provérbios? Provérbios capítulo 2, capítulo 27, desculpa. Provérbios capítulo 27, o verso 2, né? Salomão ele vai dizer assim, ninguém elogia a si mesmo. Ninguém elogia a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros, um exemplo. Né? Claro que ele está falando aqui, elogio, que a gente disse, que louvor significa o quê? Elogio. Elogio. É você estar elogiando. Tanto que existe aquele ditado que a gente usa muito, um ditado popular aqui brasileiro, né? Olha, é louvável o que você fez. Né? Você faz uma atitude, você faz algo, e quando você faz aquela atitude boa, a pessoa chega em você, poxa, foi muito louvável o que você fez. Você veja, a pessoa te elogiou. Né? Ela te elogiou, natural isso. A gente está falando, tanto que eu disse que a palavra louvor significa elogio. E olha o que diz na nova tradução da linguagem de hoje. Vou repetir. Ninguém elogia a si mesmo. Esse é o louvor, que eu disse, dos homens, que é esse louvor da vaidade. Né? Eu posso, eu faço. Não. Se acontecer de te elogiar, deixe que os outros façam. Mas também não se engrandeça por isso. Né? Você veja que chegaram para Jesus... Não procure elogios. Não procure elogios. Tem pessoas que procuram elogios. Ele quer o elogio, ele quer o louvor para si. Ele faz no intuito, até mesmo tirando o louvor, se não tirando, tirando o louvor cantado, levando para atitudes. Para atitudes. Tem pessoas que fazem algo simplesmente para serem elogiados, sim, ele para quer serem reconhecidos. Si. Ele quer elogio para si. Sendo que tudo em nossa vida tem que adorar a Deus. Por isso que o provérbio vai dizer, ninguém elogia a si mesmo. Ou às vezes ele não se elogia, mas ele procura que os outros façam isso para ele. Ele quer o elogio para si. Você veja que quando chegaram Jesus e chamaram Jesus de bom, ele diz, não, bom é Deus. Né? Foram elogiar Jesus, né, tal, nesse sentido. Claro, não estamos fugindo aqui do tema, mas falando de elogio, porque isso significa louvor, é elogio. Jesus chegaram para Jesus, bom, o senhor é bom. Né? Não, bom é Deus. Por que você me chama de bom? Interessante que me bom é Deus. Então Jesus não recebeu aquele elogio diretamente, como dizendo, não, peraí, a glória é dele. Tanto é, assim, me fez lembrar que Cristo se esvaziou da sua... De si mesmo, né? Da sua glória. Da sua glória. Ele se esvaziou da sua glória, veio a glorificar o Pai. Glorificar, como o senhor disse aqui no início. Ele veio da tribo judaica. Jesus veio para glorificar o Pai. Tanto é que ele se esvaziou da sua glória. Sim. E tudo que ele fazia, ele dava honras ao Pai. Sim. Não, isso aqui é para que o nome do Pai seja glorificado. Sempre o nome do Pai seja glorificado. Sempre o nome do Pai. Glorificado no Filho. Glorificado no Filho. Olhassem para Jesus e o Pai fosse glorificado. A gente vai ver a preocupação de Jesus sempre em enaltecer, em glorificar, em louvar o Pai em tudo que ele fazia, nos seus milagres, na sua vida, em tudo que ele fazia, ele buscava glorificar o Pai. E Jesus sempre foi, nós temos sempre Jesus como o maior exemplo para nós. Em tudo. Para o nosso ministério, para a nossa vida. Então,
qual é também a nossa? Na Bíblia, a vida de Jesus, você tem exemplo de como ser um pai, você tem exemplo de como ser um marido, você tem resposta para tudo. Você tem exemplo de como ser um bom cidadão, você tem exemplo de como ser um bom filho, tem exemplo para tudo na Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo. Aqui é o nosso manual. É o nosso manual de vida é a Bíblia. É a Bíblia. Então a Bíblia tem exemplo para tudo. Então, você veja que Jesus sempre tinha essa preocupação de glorificar ao Pai. Essa tem que ser a nossa preocupação, de Deus ser glorificado através da nossa vida. Dele ser louvado através da nossa vida. Quando as pessoas olharem para a nossa vida, né, que como o apóstolo Paulo disse, que é como uma carta, né, aberta que qualquer um pode ler, então Deus ser glorificado através de nós. Deus ser louvado através da nossa vida. Essa era a preocupação de Jesus, tem que ser a nossa preocupação. Não nós sermos glorificados, não nós queremos elogios, não. Mas quando claro, a honra é dele, a glória é dele, a alegria é nossa, ficamos alegres. Sim. Quando alguém chega e fala assim, olha, já ouvi muito isso, Pastor Flávio, Deus te usou, linda mensagem, que bom, Deus falou comigo através daquela mensagem. Eu fico feliz com isso, porque Deus usou a minha vida para abençoar alguém. Mas Deus usou a minha vida para abençoar a vida de outra pessoa, mas quando a pessoa ela fala isso, o que eu tenho que entender? Não se querer um louvor para mim, mas que eu tenho que entender, poxa, Deus foi glorificado através de uma mensagem que eu preguei. Deus foi louvado através de uma mensagem que eu falei, através de algo que eu fiz. A pessoa foi alcançada, né, através daquela mensagem. Mas a gente tem que entender, como o senhor está explicando para a gente, que a gente é apenas o instrumento. A gente é o instrumento, a gente é o vaso. A gente fica feliz. A gente é o instrumento. Que nem eu, todas as vezes que tenho a oportunidade de falar a palavra de Deus, todas as vezes que alguém vem falar para mim da mesma forma assim, nossa, que palavra me tocou, falou muito comigo, eu fico feliz, mas ao mesmo tempo constrangido. Eu falo, meu Deus, é a sua misericórdia. Sim. É a graça de Deus, que de mim mesmo eu não tenho nada, não consigo, não faço, não sou eu. Aí quando o homem, como um exemplo que nós estamos usando aqui bastante, é Davi, ele reconhece, sentiu, nada sou. Sim. Ó, ele fala, retire de mim tudo, menos o teu espírito. Porque eu sei que é o Senhor que está comigo. Davi, sem o Senhor nada eu posso fazer, não tem como. Sim. Se eu viver. E ele aprendeu com isso na sua trajetória. No início ele não era assim. Você vai ficando mais chega uma hora que a vaidade quis. Quando Deus falar para ele, assim, Davi, não conte o povo. Não faça censo. Isso, ele vai lá e faz, né? Aí ele vai lá e faz o censo. Porque ele passou à frente de Deus, Deus falou para ele, não faça, ele faz, e quando ele faz o censo, o que acontece com ele? Ele se infla. Tanto que a própria palavra diz que Satanás, né, encheu o seu coração, né? Aí é onde entra o que nós estamos falando, louvor dos homens é vaidade. Ele quis se louvar. Ele quis se louvar. Opa, olha o que eu fiz. Eu sou grande. É aí que está o grande. Aí que está o perigo. É aí que está o grande perigo. Você receber elogios não é errado. Não é pecado você receber elogios por algo que você fez de bom. Né? Não é. É uma coisa que você tem que louvor é elogio. Bem na cabeça. Nós estamos falando que louvor é elogio. Nós estamos falando do louvor a Deus. Da glória a Deus. Mas nós também recebemos alguns elogios, às vezes, de alguém que nos elogia por algo que nós fizemos. Até mesmo que nos parabeniza por algo que nós fizemos. Até mesmo em casa, a gente que é casado, você ajuda a sua esposa num afazer que ela chega e te elogia. É muito bom você ouvir sua esposa, obrigado. Claro que a gente está falando aqui no âmbito espiritual, no âmbito espiritual, ministerial. Eu trouxe um exemplo do elogio. Então, do âmbito ministerial também, né, que acontece muito isso, no âmbito espiritual, no âmbito ministerial, de nós recebemos um elogio e a gente entender que, poxa, aquele elogio é o quê? A glória é dele. Ele me usou, como estamos repetindo aqui, me usou para que alguém fosse alcançado, para que alguém fosse alcançado. Mas no final de tudo, é a glória dele. O nome dele está sendo glorificado através da minha... Louvor é ele. Louvor é dele. Ele está sendo glorificado através da minha vida. Isso é muito bom. Então, como eu disse, a glória dele, a honra dele, a alegria é nossa, né? A gente fica feliz. A gente sabia que foi usado por Deus. Que a misericórdia de Deus, Deus é misericordioso, nos usou e alguém foi alcançado. Tipo, eu vejo assim, o homocentrismo
não está só nos louvores cantados. Não. O homocentrismo A sua atitude, está né? em todo lugar. A própria atitude do homem. Atitude no trabalho, atitude dentro de uma instituição religiosa, atitude dentro do meio de amigos, atitude no meio da família, o homocentrismo, você querer tudo para si. Você percebe também quando a pessoa ela quer esse louvor para ela. Você percebe isso, sabe? Quando a pessoa ela quer aquilo para ela, sabe? Você consegue ver. Dá para você sentir isso daí, para aquela pessoa tá querendo um louvor, tá querendo aplausos, né? Vamos dizer assim, usar um português bem claro, ela tá só querendo aplausos, né? Você percebe isso, mas o louvor dos homens, como eu disse, sempre vai ser vaidade. Vaidade, tudo é vaidade. Como diz Salomão, né? Salomão fala. Tanto que ele escreveu aqui, o louvor dos homens é vaidade, o elogio de si mesmo. O próprio Salomão, muitos dos seus feitos, vaidade. Ele percebeu que foi por vaidade. Sim, ele muitos dos feitos de Salomão, no seu início era para adorar a Deus, mas você percebe no decorrer da sua história, no decorrer do seu trajeto. Ele queria glória para ele. Ele queria glória para ele. Que ele começou, tipo assim, se crescer demais, querer fazer. Foi o maior erro de Salomão, querer fazer muita aliança, querer. Aí onde ele começou a se casar, a se misturar muito com outros povos, para cada vez mais o seu reinado crescer, já não estava mais. Que não é errado você querer crescer. É outra coisa que a gente tem que deixar claro. Não é errado que você querer procurar sempre melhorar. Sim, sempre procurar crescer. Mas tem que ver qual é a intenção. A intenção do coração, que tanto que Deus conhece a intenção do coração do homem. Né? Quando esse homem tem a intenção de querer a glória para si, de querer o louvor para si. E ele é bem claro que Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Tanto que quando Deus ele vai falar acerca de Davi, Deus fala assim: achei a Davi. Um homem segundo o meu coração. Porque Davi era sincero. Ele era sincero. Ele sempre dava glória para Deus. Eu digo, ele tinha os erros dele, mas ele era muito sincero. Ele errou muito, Davi errou muito. Mas ele era muito sincero. Sim. Quando ele se arrependia, você não vê Davi cometer o mesmo erro várias vezes. Não. Ele cometia aquele erro, se arrependia. Podia cometer outro erro, mas não o mesmo. Mas ele era muito sincero. Sabe um exemplo que eu gosto de usar bastante acerca da adoração de Davi? Quando aqueles homens que ele estava escondido na caverna, e o texto bíblico, eu não estou me recordando aonde está no momento, o texto bíblico vai dizer que ele sente o desejo de beber água da fonte que estava lá em Belém, né? Em Belém, na sua cidade. Na sua terra natal. Na sua terra. Ele sente o desejo e comenta com os valentes que estavam ali com ele. Os valentes de Davi. Aí aqueles homens, por ter tanta prazer em estar com Davi, pela liderança de Davi, falaram: não, ele está com desejo, vamos lá. Isso não dá um sentido de Davi era uma pessoa simples, né? Simples, né? Aí eles vão lá, escondidos de Davi, sem falar arriscam a vida deles, porque eles estavam foragidos. Eles arriscam sua vida, trazem água da fonte que Davi estava com desejo de Belém. Quando Davi chega para pegar que Davi vê aquele sacrifício, não sou digno. Não, que é isso? Eu não sou merecedor. Custou a vida de vocês. Não, ele ofereceu aquela água a Deus. Ele que é digno desse sacrifício. Eu não sou. Por isso que um exemplo que eu tenho de Davi de exímio, de adoração, sabe? Porque ele tinha o coração voltado para adorar. Ele derrama água, né, no chão. Ele derrama, oferecendo a Deus. Não, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Então eu vejo Davi como isso. Então quer dizer, ele deu toda a glória. Aí que está a grande questão. Ele não quis a glória para ele. É aqui que nós estamos falando no caso do homocêntrico, que é a glória para si. Davi, você veja que foi e é até hoje na história o maior rei de Israel. Dependendo do homem, ele bebia tudo e falava: você trouxeram pouco ainda. Você está entendendo? Davi é considerado hoje, no meio do povo judeu, né? Não só no meio do povo judeu, mas no nosso meio cristão, o maior rei da história de Israel. Né? O maior rei da história de Israel, e nem por isso ele se engrandecia. Não. Nem por isso ele sempre a glória era para Deus. Quando ele vê essa história, que é esse fato muito bem lembrado... Ele foi amadurecendo. Né? Ele foi amadurecendo. E esse fato muito bem lembrado, quando ele vê, poxa, mas os meus homens arriscaram sua vida para matar um desejo meu, para fazer algo por mim. Então, eu não sou digno disso. Não.
porque eles arriscaram as suas próprias vidas. Ele entende. Então eu entrego isso a Deus, eu dou esse louvor, essa glória a Ele. A Ele. Isso que é o bonito de Davi, nós aprendemos muito com Davi nesse sentido, quando nós falamos de louvor, de dar glórias a Deus, de dar o louvor a Deus. Né? Como eu disse, a gente pode ser elogiado, não é errado, recebemos elogio, e quando nós recebemos elogio, temos que receber com alegria, não, obrigado, Deus abençoe, glórias a Ele, né, que me usou, glória a Deus, né, que teve sua compaixão de fazer de mim um vaso, de me usar. E esse é um grande exemplo de Davi mesmo, do que ele fez. É linda essa história. Outro exemplo de dar a honra a Deus é um caso de João Batista, que quando existe um texto Sim. lá de João, que ele está batizando lá e ele estava já em outro lado do Jordão, Jesus já tinha sido batizado por ele, já estava atuando no seu ministério do outro lado do Jordão, vem os seus discípulos, meio que com ciúmes, questionar João Batista, fala assim, olha, aquele a quem o Senhor estava lá do outro lado, batizou lá, que o Senhor estava com ele está batizando mais que o Senhor, os seus discípulos estão fazendo mais que o Senhor. Aí João Batista também, adorador por excelência, ele fala assim, meu amigo, importa é que ele cresça e que eu diminua. E que eu diminua, a glória é dele. Eu vim aqui o louvor é dele. O louvor é dele. A glória é dele. Aí ele se coloca assim, não, eu sou apenas o amigo do noivo. Olha que interessante. Verdade. Ele se coloca como amigo do noivo. Aí você vai ver, eu fui uma vez pesquisar a respeito disso, o amigo do noivo, ele, quando já estava selado o casamento, os amigos do noivo iam à frente do noivo. Tipo assim, o noivo estava em casa, os amigos saíam primeiro na cidade anunciando. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. A glória do noivo, né? A honra é dele. A honra é do noivo. O que o João Batista está falando? Eu me contento em ser amigo. Amigo do noivo. Tá bom demais. O principal aqui é o noivo. Eu me contento em anunciar que ele vai chegar. Eu me contento em anunciar que ele vai vir. Então, olha, aí o texto vai dizer assim, o que vem do céu faz as coisas do céu. É ele, o poder é dele, a honra é dele. Tem hora que João disse que ele não era nem digno de tirar as sandálias dos seus pés. Né? Não era nem digno de chegar lá, ele vai falar se curvar para tirar a sandália dos seus pés. Ele vai dizer, eu vim para... João Batista, eu vim para anunciar. Sempre ele glorificava a Deus. Mas a glória é dele, que ele cresça, que eu diminua. Que ele cresça, que eu diminua. Eu sou só a voz que clama no deserto. Eu sou apenas a voz, ele entende. Eu não sou nem a palavra. Ele entendia. Eu não sou nem a palavra, ele está dizendo. Eu não sou nem a palavra. Ele entendia. Eu só empresto a minha voz. João Batista, ele tinha esse entendimento. Sim. Glória dele. Que a glória era de Deus. Glória dele. Que é o entendimento que nós temos que ter. Sim. É que tudo na nossa vida é para glorificar, é para louvar a Deus. Tudo é pra seja a nossa vida, seja um louvor cantado na igreja, que eu penso dessa forma, tem que ser para louvar a Deus. Uma coisa que eu aprendi até no trabalho secular. Até no trabalho secular. Faça tudo para a glória de Deus. Se você lá é um advogado, faça para a glória de Deus. Sim. Se você é um porteiro, faça para a glória de Deus. Ajude as pessoas para a glória de Deus. Faça para Deus como se tivesse. Faça para os homens como se você estivesse fazendo para Deus, para que o nome de Deus seja louvado, o nome de Deus seja glorificado. Sim. E nós temos aí vários exemplos de louvor, né? Vários exemplos de louvor. Lá em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 36, diz: louvado seja o Senhor Deus de Israel, de séculos e séculos, né? Louvado seja Deus, né? Glorificado seja Deus. Salmo 119, verso 164, né? Vai dizer também: 7 vezes do dia te louvo. O salmista vai dizer, né? 7 vezes do dia te louvo. Lucas capítulo 1 e o verso 46, quando Maria, ela tem um encontro com Isabel, e ela canta, né, ali uma canção, e ela diz no Lucas 1,46, então Maria diz: a minha alma
né? A minha alma engrandece ao Senhor, né? Interessante que ela diz, a minha alma engrandece, né? A minha alma louva ao Senhor, a minha alma glorifica ao Senhor. Essa palavra, não fugindo do tema, mas essa palavra alma, ela aparece mais de 500 vezes no Antigo Testamento e mais de 30 vezes no Novo Testamento, né? E alma, aqui, nesse sentido, é o conceito, é o elemento e o conceito no homem pelo qual ele percebe, reflete, sente e deseja. Então, aqui dessa alma está falando dos desejos, está falando aqui do consentimento, né, no homem, do que reflete esse que sente, o que o homem sente, né, o que o homem deseja. Então Maria louva a Deus através dos seus sentimentos, louva a Deus através dos seus desejos, Então ela diz, a minha alma te engrandece, ó Deus. Né, quando ela tem aquele encontro com Isabel e ali o bebê no ventre de Isabel pula, né? Salta ali quando Maria chega, porque ela chegou com o Messias, ela chegou na barriga, né, ali o prometido. Então ela diz, a minha alma te engrandece. Os meus desejos, os meus sentimentos te engrandecem, te louvo. Então aquilo que nós estamos falando, o louvor, você louva a Deus de diversas formas. Você tem exemplos de louvores, né? Então você louva a Deus através da música cantada, você louva a Deus através da sua vida, você louva a Deus através dos seus sentimentos, você louva a Deus através dos seus desejos. Então, como ela diz aqui, a minha alma te engrandece, alma, torno a repetir novamente para ficar bem claro aqui, é o sentido de elemento, de conceito no homem. Essa alma aqui está falando do que reflete os desejos. A alma é todo o centro do sentimento está na alma. Está na alma, aqui nesse sentido aqui de alma. Né? Então, Salmo 139, verso 14, se nós lemos aqui também, vai falar de exemplos de louvores. Né? Nós temos aqui exemplos de louvores, Salmos, deixa eu só procurar aqui o 139 e o verso 14, né? Quando o salmista ele vai falar da grandeza, né, da presença de Deus, verso 14, ele diz assim, te louvo porque deves ser temido. Olha só, eu te louvo porque deves ser temido. Né? Tudo que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Olha que interessante, te louvo porque deve ser temido. Esse temer não é ter medo de Deus, mas é o respeito, é o temor, o respeito. Eu te louvo. Eu te louvo. E ele diz assim ainda, mas tu sabes, tu o fazes e é maravilhoso. E eu sei muito bem disso, eu sei disso. Eu tenho consciência disso, que eu tenho que te louvar, que eu tenho que te engrandecer, que eu tenho que dar glórias ao Senhor. É interessante que o temor, né, não é o ter medo, né, porque assim, trazendo para o lado humano, lado físico, ter medo assim, meu pai, filho, nosso pai, eu amo ele, eu tenho um amor muito grande, mas desde a minha infância você acaba tipo se temendo. Você respeita, você ama, né? Porque o temor é o respeito. É o respeito, ali, assim, né? não, eu não vou cometer tal coisa porque o meu pai não gosta. Meu pai me ensinou que é errado, então por respeito a ele, por ele me ensinar isso e faz parte dos meus princípios, do meu caráter, eu não vou fazer. É o temor do Senhor, né? Sim. É o temor ao Senhor, é o temor que não é o medo, é o respeito, o temor Sim. que você faz, porque também faz parte do seu caráter, né? Sim, sim. Aí fechando aqui, acredito que ficou bem claro, né? O nosso bate-papo bem gostoso, bate-papo muito bom. Legal, acho que deixou bem claro. É isso daí, né? Louvor é isso. O louvor é para Ele, a glória é para Ele, né? Nós temos que sempre elogiar a Deus, né? Porque tudo é dele, né? É como você disse, para concluir, né? O louvor, o centro do louvor é Cristo. É Cristo. O centro do louvor, seja ele em qualquer âmbito, em qualquer área, é Cristo. Ele tem que ser seja no âmbito da nossa vida, seja no cantado, eu sempre aprendi dessa forma, sim. que o objetivo é adorar a Deus, é engrandecer ao nome a glória dele. Do Senhor. Quero aqui, chegamos ao final de mais um bate-papo,
bate-papo gostoso, um bate-papo onde nós acrescentamos conhecimento, onde nós refrescamos a nossa memória. Espero que tenha acrescentado, que tenha ajudado você, que tenha ajudado a você a entender um pouco mais o que é louvar a Deus, o que é louvor ao Senhor. Espero que você tenha gostado. Como eu disse por aí, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas assistam, que o YouTube possa recomendar para outras pessoas. Quero deixar aqui meu agradecimento ao pastor Flávio, meu mano, por foi feito o convite, ele aceitou estar conosco aqui. Não vai ficar só dessa vez, ele tem um conhecimento muito amplo, muito vasto, uma experiência grande. Meu irmão mais velho, tem muito mais experiência que eu, nós vamos trazê-lo aqui para outros bate-papos, outros temas, e como reforçando aqui para vocês, se você tem um interesse, tem a dúvida em algum tema, comente aí, deixe nos comentários, não fique com vergonha, independente da sua igreja, independente, até se você mesmo está assistindo esse vídeo e não segue nenhuma denominação, não faz parte de nenhuma denominação, mas tem dúvidas acerca de alguma coisa, deixe nos comentários aí, deixe nos comentários que a gente vai estar trazendo nos próximos vídeos. Estamos lançando, nosso propósito é lançar um vídeo por semana, né? Mas se pode ser que a gente lance mais de um na semana, mas inicialmente vai lançar um na semana. Por isso que é importante você estar inscrito no nosso canal, para você estar acompanhando os próximos temas, tá? Quero agradecer mais uma vez ao pastor Flávio. Amém. Como assim, vai estar lá na descrição do vídeo. Siga ele no seu canal, nas suas redes sociais. Também ele deixa lá palavras da parte de Deus, palavras de conforto, palavras que vai ao nosso encontro, né? Que vai ao coração, ao nosso coração, através das escrituras sagradas, né, meu irmão? Porque aqui, como o nosso podcast tem o intuito de tratar desses assuntos à luz da palavra de Deus. E glorificar a Deus. E glorificar a Deus. O louvor é dele, a glória é dele, a honra é dele. Tudo aqui é para a glória de dele. Deus, né? O projeto aqui é para a glória de Deus. O louvor dele. O louvor é para ele, para que a palavra dele alcance guarida nos corações, pessoas que têm dúvidas. Então nós vamos falar aqui de saúde. Igreja pode falar de saúde? Igreja pode falar de outros temas, empreendedorismo? Pode, mas tudo voltado para glorificar o nome do Senhor. Quero aqui deixar o meu agradecimento ao nosso pastor Flávio. Meu muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo até o final e Deus abençoe. Até a próxima. Grande abraço, Deus abençoe.